E eu começo com um filósofo famoso do século XVIII, alemão, Leibniz, e ele faz um conceito de paixão como aquilo que é a tendência, paixão para ele, ou as paixões, são as tendências dos sentimentos, das emoções, que envolve a vida das pessoas, e aquilo pode resultar em algo agradável ou não. Quando ele fala aqui o conceito de tendência, aquilo que a gente é influenciado, a palavra principal na filosofia seria, para a gente entender esse conceito, seria passividade. Isso não é completo porque também, lá na filosofia, tem dois conceitos que estão ligados para o entendimento da paixão, que é agir e padecer. E para a filosofia, agir e padecer eles são inseparáveis. O que distingue é a intensidade. E aí os filósofos vão dizer que o agir, ele é muito mais intenso do que o padecer. Então todo mundo apaixonado, todo mundo que passa pela paixão, está em movimento. Então a gente ela se move. Por isso que tem outro filósofo, chamado Hegel, bastante conhecido, que ele vai dizer assim, que não há nada grande na história humana que não foi iniciado ou feito pela paixão. Quando eu olho para a paixão de Jesus Cristo, em Mateus 26, eu vejo a aplicação bem desse conceito de padecer e de ação. Porque Jesus, ele vai resoluto para a cruz. Ele assume a cruz. Jesus, ele vai e não havia nada que pudesse o tirar daquela meta, daquele propósito. Ele sofreu? Claro! Jesus sofreu. Jesus padeceu. Mas a gente não pode cair na ideia ou no pensamento de que uma pessoa apaixonada ela é uma pessoa irracional. Parece ser uma atitude assim, será que Jesus queria desistir da vida? Não. A paixão de Jesus, ela nos mostra que nós temos que valorizar a vida. Porque Jesus estava indo pela sua paixão para a morte, para que as pessoas vivessem. Ele sabia o seu propósito, não é? Então eu posso dizer que a paixão é aquele sentimento e razão que nos move e nos alegra para o mundo. A paixão é este sentimento, é esta razão, porque não é irracional, mas é essa razão que move e nos alegra para o mundo. Quando eu olho para a narrativa de Mateus 26 e 27, pode passar, é correto a gente afirmar que Jesus entregou a sua vida movido pela sua paixão. Jesus estava em movimento e ele estava movido pela paixão. Padecer, ação. Padecer, ação. Pode passar. Lá está em Mateus 26, 38, a gente percebe ali que Jesus, ele estava sentindo, Jesus estava sofrendo e disse a eles, a tristeza, isso já lá no Getsemane, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Foi o que Jesus disse para os 3 discípulos que estavam com ele. Eu estou sofrendo, estou angustiado de alma. Sim, irmãos, Jesus estava sofrendo, era a paixão. Pode passar. Mateus 27, 45 a 46. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Imagine a angústia profunda, desesperadora que Jesus estava passando naquele momento lá da cruz. Jesus sofreu a dor. Em toda a narrativa a gente vai percebendo, Jesus sofreu a dor do desprezo, da traição, não é? Do abandono. Os discípulos todos foram embora. Pedro disse que não negaria, negou. Não só ele, os outros também, não foi só Pedro, sabe, mas era desprezo. Judas negociou dizer onde Jesus estava por 30 moedas de prata, diz a narrativa de Mateus. 30 moedas de
prata era o valor para se comprar um escravo. Jesus valia um escravo para os fariseus. Mas apesar de tudo isso, Jesus estava resoluto e ele agiu, continuou de forma apaixonada. A paixão move, a paixão nos leva à ação, a paixão nos leva à construção de novas realidades. Ser apaixonado não é fundamentado na irracionalidade. Ser apaixonado está envolvendo também a razão.